Caro amigo, se você gosta de conteúdo histórico envolvente, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Descubra a história de coragem e resistência de um povo que enfrentou o poderoso Império Romano. Em meio ao caos, fome e destruição, a luta pela fé e pela liberdade. Resistência e esperança. A luta do povo judaico contra o Império Romano. Uma história de sacrifício e determinação que marcou para sempre a história de Jerusalém. Não perca essa narrativa épica de sobrevivência e fé. O cerco de Jerusalém em 70 d.C. foi o ponto culminante de anos de tensão crescente entre o Império Romano e o povo judeu. Desde que os romanos haviam tomado controle da região, a resistência local havia sido constante, com revoltas esporádicas, lideradas principalmente pelos Zelotes, um grupo de guerrilheiros judeus profundamente comprometidos com a libertação de sua terra. As tensões chegaram a um ponto crítico quando o general romano Tito, filho do imperador Vespasiano, decidiu que a rebelião deveria ser esmagada de uma vez por todas, cercando a cidade sagrada. Com a chegada das legiões romanas, a população de Jerusalém, já profundamente dividida entre diferentes facções políticas e religiosas, foi tomada por um misto de medo e esperança. Para muitos, esse cerco representava uma luta não apenas contra o poder militar romano, mas uma batalha espiritual pela sobrevivência do judaísmo e de sua identidade como povo. No entanto, a cidade, já exausta por anos de conflitos internos, estava mal preparada para suportar o peso de um cerco tão longo e implacável. Tito cercou Jerusalém com suas tropas, bloqueando todas as rotas de abastecimento de alimentos e água. Sua estratégia era clara: isolar completamente a cidade e deixar que seus defensores fossem destruídos pela fome e pela desesperança. Apesar disso, os zelotes continuavam a incitar a resistência, encorajando o povo a lutar até o último homem, acreditando que o auxílio divino viria e salvaria a cidade da destruição. A estratégia de Tito de isolar completamente Jerusalém foi eficaz. À medida que os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses, a cidade começou a sentir os efeitos devastadores do bloqueio romano. Sem suprimentos entrando ou saindo, o estoque de alimentos e água rapidamente começou a se esgotar. O comércio, que antes mantinha a cidade vibrante, parou completamente, deixando ricos e pobres igualmente à mercê da fome. O silêncio que tomava conta da cidade era angustiante. À noite, as ruas de Jerusalém, outrora movimentadas, estavam vazias, com apenas o eco dos gritos de crianças famintas ou o lamento das mães que não tinham como alimentá-las. A fome tornou-se a principal arma do cerco. Para piorar, surtos de doenças começaram a se espalhar, causados pela falta de higiene e pela deterioração das condições de vida dentro das muralhas. O desespero começou a corroer o moral da população. Pequenos furtos e saques entre os próprios habitantes tornaram-se comuns, à medida que a fome enfraquecia os laços sociais. Os líderes religiosos continuavam a pregar resistência, mas mesmo os mais fervorosos começavam a se perguntar se Deus havia abandonado a cidade. O cerco, além de físico, tornava-se uma batalha psicológica devastadora. Embora o bloqueio e a fome fossem as armas principais dos romanos, Tito não descansou em seus esforços militares. Ele ordenou a construção de enormes torres de cerco e catapultas ao redor das muralhas de Jerusalém, preparando-se para ataques diretos. Os romanos eram mestres em estratégias de cerco, e as fortificações de Jerusalém, embora fortes, não poderiam resistir indefinidamente contra a implacável maquinaria de guerra romana.
Os primeiros ataques foram brutais. As torres de cerco, protegidas por escudos gigantes, permitiam que os soldados romanos se aproximassem das muralhas e tentassem escalar ou destruir as defesas da cidade. Dentro de Jerusalém, os defensores, em grande parte formados por zelotes e outros combatentes, resistiram com todas as suas forças. Eles lançavam pedras, flechas e óleo fervente sobre os romanos, tentando retardar o avanço inimigo. Apesar da coragem dos defensores, os romanos lentamente, mas inexoravelmente, começaram a penetrar as defesas da cidade. As muralhas externas começaram a ceder, e pequenos grupos de soldados romanos conseguiram entrar em Jerusalém. Cada metro de território conquistado foi ganho com sangue, tanto dos romanos quanto dos defensores judeus, mas a superioridade numérica e tecnológica romana tornava a derrota uma questão de tempo. Conforme o cerco se arrastava por meses, a fome dentro de Jerusalém alcançou níveis insuportáveis. Os armazéns de grãos e pães, que antes sustentavam a população, estavam vazios. O pão, uma vez tão comum, tornou-se um item precioso e quase mítico. As pessoas eram vistas vasculhando as ruas e escombros em busca de qualquer resto de comida. Famílias inteiras sucumbiam à inanição, e a morte se tornava uma visão cotidiana. Histórias horríveis de canibalismo começaram a circular. As pessoas, levadas ao extremo pela fome, cometiam atos desesperados. Mães, incapazes de alimentar seus filhos, entravam em desespero. A cidade, outrora próspera, agora era um lugar de sofrimento e decadência. A fome destruiu o espírito dos habitantes, e mesmo os mais fiéis começaram a perder a esperança de sobrevivência. A deterioração física e moral dos habitantes de Jerusalém foi algo que até mesmo os romanos, observando de fora, não poderiam ignorar. O cerco se transformou em uma visão terrível da crueldade da guerra. Os soldados romanos, de suas posições nas colinas, podiam ver os habitantes morrendo de fome nas ruas, enquanto a cidade lentamente definhava. Era apenas uma questão de tempo até que os defensores estivessem completamente incapazes de resistir. Enquanto os romanos apertavam o cerco, a coesão dentro da cidade de Jerusalém também começava a desmoronar. As facções políticas e religiosas que já dividiam o povo antes da chegada dos romanos agora lutavam entre si pelo controle da resistência. Os zelotes, conhecidos por sua postura intransigente, exigiam que a cidade resistisse a qualquer custo, mesmo quando muitos começavam a considerar a rendição. O caos político dentro de Jerusalém só acelerou sua queda. Em vez de se unirem contra o inimigo comum, os judeus lutavam uns contra os outros. A violência interna se intensificou, com assassinatos e execuções sendo realizados por diferentes facções na tentativa de consolidar o poder. Essa divisão interna enfraqueceu significativamente a resistência da cidade e garantiu que os romanos encontrassem menos coesão entre seus adversários. Enquanto isso, os romanos apenas assistiam, esperando pacientemente enquanto os judeus se autodestruíam por dentro. A estratégia de Tito, de cortar os suprimentos e esperar que a cidade caísse por si só, parecia estar funcionando perfeitamente. Os líderes religiosos tentavam mediar a situação, mas a brutalidade das facções internas era maior do que qualquer esforço de unificação. Depois de meses de combate incessante, a primeira linha de defesa de Jerusalém, suas muralhas externas, finalmente cedeu às investidas romanas. A queda dessa muralha foi um golpe devastador para os defensores da cidade. Embora houvesse ainda outras muralhas internas que pudessem segurar os romanos por mais tempo, a perda da primeira linha de defesa marcou um ponto de virada psicológico tanto para os combatentes quanto para os civis.
Os sons de explosões e gritos ecoavam pela cidade, enquanto o medo de que a destruição total estivesse próxima se espalhava rapidamente. Quando os soldados romanos começaram a marchar para dentro da cidade, a população de Jerusalém, já enfraquecida pela fome, ficou ainda mais aterrorizada. Os combatentes judeus, muitos deles zelotes, resistiram com todas as suas forças, lutando em cada rua, em cada esquina. A cidade inteira se transformou em um campo de batalha urbano. Para muitos, a visão dos estandartes romanos avançando pela brecha nas muralhas era o prenúncio da queda de sua cidade e de sua cultura. No entanto, mesmo após a queda da primeira muralha, os judeus não desistiram. Eles se retiraram para as muralhas internas, reorganizando sua defesa. As ruas estavam cheias de entulhos, cadáveres e sangue, mas a determinação dos combatentes ainda era feroz. Apesar da situação desesperadora, a esperança de um milagre divino continuava viva nos corações de muitos defensores, que acreditavam que o cerco poderia ser revertido a qualquer momento. O Templo de Jerusalém era o coração espiritual e simbólico do judaísmo. Sua destruição representou um dos momentos mais trágicos da história judaica e um ponto decisivo no cerco. Depois de semanas de combates intensos, os romanos finalmente conseguiram penetrar na área do templo, que estava sendo defendida com fervor por aqueles que ainda acreditavam na salvação divina. Para os judeus, o templo não era apenas um edifício, mas o centro de sua identidade religiosa. Quando os soldados romanos finalmente invadiram o templo, o caos tomou conta. Incapazes de controlar a fúria das chamas que começaram a se espalhar, as tropas assistiram enquanto o edifício sagrado era consumido pelo fogo. A visão do templo em chamas devastou os habitantes de Jerusalém, que viam sua destruição como um sinal do fim de sua era e de sua conexão com Deus. A fumaça subia ao céu, e os gritos de lamento ecoavam pelas ruínas. O impacto da destruição do templo foi profundo. Para os judeus, era como se a alma de seu povo estivesse sendo destruída junto com as pedras que caíam. Muitos combatentes desistiram de lutar após esse evento, acreditando que Deus havia os abandonado. Outros, no entanto, continuaram a resistir, determinados a morrer lutando em nome de sua fé e de seu povo. A partir desse momento, o cerco se transformou em uma batalha final e desesperada. À medida que os romanos consolidavam seu controle sobre a cidade, muitos habitantes tentaram desesperadamente fugir. Com a cidade cercada, qualquer tentativa de escapar era extremamente perigosa. Aqueles que tentavam passar pelos portões eram frequentemente capturados pelos soldados romanos ou mortos pelas próprias facções internas, que os viam como traidores. A paisagem em torno de Jerusalém tornara-se um cenário de morte e destruição, com cadáveres de civis espalhados pelos arredores. Alguns poucos sobreviventes conseguiram escapar pelos túneis subterrâneos que existiam sob a cidade, mas muitos acabaram morrendo sufocados ou presos quando os romanos descobriram esses esconderijos. O desespero dos que ainda tentavam escapar era palpável. Famílias inteiras se escondiam em cavernas ou entre as ruínas, esperando uma chance de deixar a cidade sem serem notadas pelas patrulhas romanas. A fome e o medo os tornavam vulneráveis, e a maioria acabou sendo capturada. Os romanos, por sua vez, não mostraram misericórdia. Qualquer sobrevivente capturado era tratado com brutalidade. Muitos foram vendidos como escravos ou executados em público como um exemplo para aqueles que ainda resistiam.
o cerco de Jerusalém se transformou em uma lição de poder para todo o Império Romano, mostrando o que acontecia com aqueles que ousavam desafiar Roma. Os Zelotes, uma facção militante judaica, desempenharam um papel central na resistência contra o cerco romano. Movidos por sua profunda fé e aversão ao domínio romano, eles lideraram muitos dos ataques contra as legiões de Tito. Para os Zelotes, a luta não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas também espiritual. Acreditavam que Deus estava do seu lado e que qualquer forma de rendição seria uma traição à sua fé e ao seu povo. Durante o cerco, os Zelotes se recusaram a aceitar qualquer tipo de negociação com os romanos, o que os colocou em conflito com outras facções judaicas dentro da cidade. Eles acreditavam na luta até o último homem e continuaram a resistir ferozmente, mesmo quando as chances de vitória se tornaram cada vez mais remotas. A sua intransigência, porém, contribuiu para a intensificação da violência dentro da cidade, exacerbando as divisões internas. Apesar de sua liderança na resistência armada, os Zelotes foram criticados por alguns como responsáveis por prolongar o sofrimento da população. Para eles, qualquer concessão seria um sinal de fraqueza e um abandono de sua fé, mesmo que isso significasse a destruição total de Jerusalém. Sua coragem e radicalismo ainda são lembrados como símbolos de resistência extrema. Embora o cerco de Jerusalém tenha terminado em uma derrota devastadora para o povo judeu, o seu legado perdura até os dias de hoje. A destruição da cidade e do templo marcou o início de um longo período de exílio e diáspora. Muitos judeus foram forçados a deixar sua terra natal, migrando para diversas regiões do Império Romano e além, levando consigo suas tradições, crenças e cultura. Essa dispersão transformou a maneira como os judeus viviam e praticavam sua fé, longe de seu local sagrado. Essa dispersão, porém, não significou o fim da identidade judaica. Pelo contrário, a memória da resistência e a destruição de Jerusalém tornaram-se símbolos poderosos da resiliência do povo judeu. Mesmo longe de sua terra, os judeus mantiveram viva a esperança de retorno, transmitindo suas histórias de geração em geração, fortalecendo sua fé e sua coesão como povo. O cerco, portanto, não foi apenas uma derrota militar, mas um capítulo na longa história de sobrevivência e perseverança de um povo. Ao longo dos séculos, o cerco de Jerusalém continuou a ser lembrado e homenageado. Sua narrativa de resistência, sacrifício e fé é uma parte essencial da identidade judaica até hoje, servindo como um lembrete de que, apesar das adversidades, a esperança e a crença na restauração nunca foram abandonadas. O cerco de Jerusalém em 70 d.C. não foi apenas uma batalha por território, mas um evento que marcou profundamente a identidade e a história do povo judeu. A destruição da cidade e do templo trouxe imensa dor e sofrimento, mas também revelou uma força de resistência e resiliência que transcendeu as muralhas de pedra. Mesmo diante da derrota, o povo judeu preservou sua fé e tradição, plantando as sementes de uma diáspora que carregaria a memória da cidade destruída por milhares de anos. Hoje, a história do cerco de Jerusalém nos ensina sobre o poder da esperança e da resistência, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. As ruínas e as cinzas daquela antiga cidade ainda ecoam as vozes de um povo que, apesar das adversidades, jamais desistiu de sua crença em um futuro melhor. É uma lembrança poderosa de que, enquanto houver fé, haverá sempre a possibilidade de reconstrução e renascimento.